Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar as nossas aulas então a respeito da campanha em defesa da vida. Nós já trabalhamos em 2 vídeos anteriores o tema do aborto no contexto da campanha em defesa da vida, e hoje o tema que nós vamos trabalhar será então pena de morte, né? Violência e pena de morte. Diga não dentro desse contexto da campanha em defesa da vida, que é uma campanha contínua, né, da Federação Espírita Brasileira, e que nós trabalhamos ano após ano, né, seguidamente, então nos nossos encontros de evangelização nessa época, né, entre final de agosto e início de setembro, nós iniciamos então o trabalho desses temas. A proposta do nosso vídeo de hoje é justamente a gente trazer ali da doutrina espírita, então, né, algumas questões ali do Livro dos Espíritos, né, como a doutrina espírita vê esse tema da pena de morte. Claro que não se esgota esse tema, né, são temas muito profundos e que, né, haveria, né, campo dentro da doutrina espírita para a gente trabalhar, né, sobre diversos enfoques, diversas leituras, né, diversas mensagens do plano espiritual a respeito do tema, mas nós vamos trazer algumas propostas aí da doutrina espírita, né, principalmente dali do Livro dos Espíritos, para fundamentar o início, né, desse debate, dessa conversa sobre a pena de morte. Ao final do vídeo, né, vamos trazer ali alguns argumentos, né, que são utilizados a favor da pena de morte, no sentido de estimular, então, o debate, né, de vocês que assistem o vídeo, fazendo, então, né, o contraponto a partir da ótica da doutrina espírita. Né? Então, ao final, vamos fazer essa proposta, né? Eu vou ali colocar, então, diversos pontos, né, ao final do vídeo, que são utilizados como argumento, né, tentando entender a pena de morte como algo que seria benéfico, enfim, né, à sociedade, e a intenção é que vocês possam, né, nos comentários ali do vídeo, fomentar esse debate. Sobre a primeira argumentação, né, a doutrina espírita aponta que, né, assim, 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 né, seria o melhor entendimento, enfim. Então a ideia é essa, trazer os contrapontos da doutrina espírita frente àqueles argumentos que seriam favoráveis à pena de morte, né, para estimular esse nosso debate, esse nosso raciocínio, nosso pensar, né, a respeito dessa temática, certo? Então, iniciando a primeira parte do tema, falando no aspecto da defesa da vida pela não violência. Obviamente, não poderíamos deixar de dar o início trazendo, né, uma das bem-aventuranças ensinadas pelo Cristo, né, está lá presente no Evangelho de Mateus, onde Jesus nos ensina então que bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Né? Então a brandura, a mansuetude, né, é vista, né, e entendida por Jesus como um comportamento, uma virtude, né, uma forma de ser, de agir, de pensar daqueles que são bem-aventurados, ou seja, felizes, né, porque possuirão a terra. Então, ainda no Evangelho de Mateus, nós verificamos mais um trecho importantíssimo, né, trazido nos Evangelhos. Então, lê-se o seguinte no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Não matareis a quem quer que mate, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. É uma passagem, né, que se expressa através do pensamento, né, de Jesus, sob a ótica, né, de Mateus, ao transcrever essas ideias, que Jesus era completamente
avesso, contrário, né, a qualquer tipo de violência. Não só, né, da questão da morte, da condenação pela morte, mas mesmo, né, qualquer tipo de, enfim, ultraje, ofensa, né, em relação ao próximo. Vemos que ele fala a respeito que não se deve matar, né, e quem quer que mate deverá ser condenado pelo juízo, pela lei divina, né, porque a lei, né, já estabelece lá desde, né, do período mosaico, né, dentro dos 10 mandamentos, né, não mateis, né, não matarás, né, e Jesus reforça o ensinamento, né, relembrando que ele é contrário à lei divina, né. Então, obviamente, para todo cristão, né, todo espírita, né, esse é um pensamento, né, esse é um tipo de procedimento que não pode, né, morejar nem em palavras, nem em pensamentos, né, muito menos em atos. Né. E ele segue: eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Ou seja, que alimente, né, qualquer sentimento contrário, né, estará igualmente transgredindo a própria lei divina, né, visto que o juízo aqui, né, ele se caracteriza como sendo a lei divina, né? Aquele que disser a seu irmão, raca, ou seja, qualquer palavra ofensiva, né, merecerá condenação pelo conselho, e que aquele que disser és louco, né, acusação, enfim, né, ao próximo, será condenado também ao fogo do inferno. Então, há uma condenação a qualquer tipo de violência, seja em pensamento, palavras e atos, né, que sejam, enfim, direcionados contra o próximo. Né? Então, nós vemos aqui a palavra, né, dita raca, né, que era uma palavra, enfim, ofensiva, né, que se dizia com o intuito de desmerecimento, de xingamento, né, és louco também, uma acusação, né, aquele que tiver o sentimento, né, de cólera, de raiva contra o próximo, né, e aquele que tiver a ação, né, de matar o próximo, também será condenado pela lei divina. Então nós vemos neste, né, ensinamento, né, a condenação de qualquer tipo de pensamento, sentimento e ação contra o próximo, né, porque a lei é não matarás, né, já lá desde o Antigo Testamento. Os antigos profetas vinham trazendo isso constantemente, até que Jesus veio, né, e ampliou, né, sobremaneira o entendimento sobre aquilo que vinha sido trazido pelos antigos profetas, pelos 10 mandamentos, né. Então, nesse sentido, Jesus clarifica muito bem, né, a posição do cristianismo, né, a posição da doutrina espírita em relação, né, à lei, né, divina, certo? Bom, e do Livro dos Espíritos, nós colhemos a questão 742, em que Kardec, né, trabalha esse tema da violência, e através da pergunta que é o que impele o homem à guerra, obteve a seguinte resposta dos espíritos da codificação: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões, né? Então, esse sentimento, né, de conflito, né? E aí a gente pode extrapolar, né, essa palavra guerra para não somente uma guerra física, mas uma guerra também de sentimentos, pensamentos, em termos de desarmonia, desagregação, né, afastamento, né? Tudo isso se origina pela predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Estamos numa fase evolutiva que ainda, né, as necessidades materiais, né, se sobrepõem muitas vezes ou sobrepujam, né, a nossa natureza espiritual pela nossa própria fraqueza moral, né? E aí o transbordamento das paixões, né?
não dominamos ainda, né, o orgulho, a raiva, né, o egoísmo, a vaidade, né, são paixões, né, que não estão dominadas e muito menos erradicadas do nosso comportamento. Então, o que nos levaria, né, a sobrepujar, né, nos afastar dessa natureza animal, seria o desenvolvimento da natureza espiritual e, né, o devido afastamento, né, dessas paixões do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Né? Isso nos aproximaria mais em termos espirituais uns dos outros, o desenvolvimento do amor, da fraternidade, né, da solidariedade, da compaixão, da irmandade, né, da fraternidade entre todos, enfim. Seguem ainda os espíritos. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Nós vemos aqui que um dos elementos, né, que nos levam à violência, né, chamado estado de barbárie, né, é aquele que os povos primitivos conheciam, né, que é o direito do mais forte. Então, aquele que detém o maior poder, né, seja para exercê-lo fisicamente, ou no campo das ideias, ou no campo da política, ou no campo das relações e da, enfim, né, da influência, né, acabam, né, sobrepujando os demais pelo exercício da força, né, pelo tráfico de influência, muitas vezes, né, entre indivíduos. Né? Então, alguns indivíduos têm menos voz, né, menos importância, porque são sobrepujados pela força da barbárie, né, daqueles que, né, querem que as suas ideias, o seu pensamento, né, a sua forma de ser, de viver, de crer, né, se sobrepuja, né, sobressaia sobre os demais sem o devido respeito, né, às formas de ser, de agir de cada um. Né? Isso é que nos leva muitas vezes a esse estado de contrassenso, de guerra, né, e de desarmonia, de equilíbrio. Né? Então vai desde, como nos falávamos, né, desde a guerra física mesmo até a guerra das ideias, né, enfim, daquilo que faz os indivíduos se distanciarem pela falta de respeito, né, de cordialidade, de companheirismo, de fraternidade e solidariedade. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, a dissensão, a diferença, né, ou melhor dizendo, né, o afastamento por simples diferença, né, de comportamentos, forma de ser, né, de agir, de pensar. Né? As ideias, as diferentes formas de pensar passam então a ser respeitadas, os indivíduos passam a conviver em harmonia, fazendo com que a humanidade evolua, né, ao passo que abandona esse sentimento de guerra, né, de desarmonia e dissensão. Na questão 743 do Livro dos Espíritos, né, pergunta Kardec: da face da Terra algum dia a guerra desaparecerá? Os Espíritos respondem: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época todos os povos serão irmãos. Então, sim, né, certamente pela própria lei do progresso e lei de evolução, isso ocorrerá em algum momento. Né? Então, sim, respondem os Espíritos. Né? Mas quando isso ocorrerá? Né? Quando houver a verdadeira compreensão e prática da lei divina. Então é preciso compreendê-la e praticá-la. Né? Uma coisa depende da outra. Né? Então, seria impossível não compreender e tentar praticar aquilo que não se compreende. Talvez isso aconteça muito, né, durante, né, os últimos milênios. Né? Nós mal compreendemos, né, ou enviesamos o entendimento da lei divina e praticamos uma lei que vai de acordo com o nosso parco entendimento, né, um entendimento que seja egoísta, orgulhoso, vaidoso, o que leva muitas vezes, né, a tomar, né, a fé, né, a religião, o nome de Deus, né, para justamente o desequilíbrio que nós vimos, né,
em vários processos históricos da humanidade, com guerras, desentendimentos, dissensões entre povos, né? Porque não compreendíamos, né, e praticávamos a lei de Deus, ou praticamos ainda, né, a lei de Deus com um entendimento ainda egoísta e vaidoso, né? Por isso ele fala que é preciso compreender, e esse compreender de fato, né, na sua pureza, a lei divina, para que aí sim nós possamos praticá-la na sua verdadeira pureza. E aí ele diz que nessa época todos os povos serão irmãos. Então sim, né, em algum momento, mas nesse momento em que houver a pura compreensão e a pura prática da lei de Deus. Na questão 746 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é crime aos olhos de Deus o assassínio? E os espíritos então respondem: grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí que está o mal. Então, né, é um crime contra a lei divina, independente da condição, né, que aquele indivíduo se encontre, né, seja ele bom ou mal, né, seja ele, enfim, né, na condição qualquer que se encontre no processo reencarnatório, né, tirar a vida de um indivíduo vai ser então considerado sempre um grande crime, né, porque tira a oportunidade de expiação ou de missão de qualquer pessoa. Se o indivíduo, né, é um grande criminoso, cometeu uma grande falta, né, contra a humanidade, ou contra quem quer que seja, né, se tira a oportunidade de que aquele indivíduo possa, né, expiar aquela situação durante o processo encarnatório, né, ele possa se arrepender, que ele possa modificar a sua forma de pensar, né, e ainda nesse mesmo processo reencarnatório, sair, né, dessa existência modificado, mesmo anteriormente tendo cometido alguma falta, algum crime, né? Então há oportunidade sempre, enquanto estamos a caminho, né, de remissão. Aí é que está o mal, né? Quando nós retiramos a oportunidade de remissão que cada um de nós recebe através da lei da reencarnação, né? Visto que a reencarnação, então, é uma lei, né? E que a vida faz parte da lei divina, né? Tirar, né, o indivíduo do processo reencarnatório, né? Retirar a vida de alguém é ir contra a lei divina, né? Aí está o mal, aí está uma falta contra a lei divina. Caberá a essa lei, a lei divina, estabelecer os meios através dos quais nós, indivíduos faltosos, vamos nos reaver com essa mesma lei, né? Não cabe a nenhum de nós, então, imputar, né, ou levar, né, a qualquer um dos nossos irmãos a pena capital por acharmos que isso nos seria devido, né? Esse, esse débito, né? Essa dívida, né, é dos indivíduos com a lei divina, né? E não de um para com os outros. Por isso, cabe à lei divina, né, a oportunidade, né, de buscar em cada um de nós, né, a possibilidade de nos redimirmos. Na questão 748, em caso de legítima defesa, escusa Deus o assassínio? Pergunta Kardec, né, no caso que o indivíduo tenha que defender a própria vida. Então, os espíritos respondem: só a necessidade o pode excusar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra de seu agressor, deve fazê-lo. Então, mesmo nessa condição de legítima defesa, né, os espíritos dizem que deve-se, né, preservar, né, a própria vida, né, mas também verificar se o indivíduo, quando agredido, ele possa preservar a sua própria vida sem necessidade de atentar contra a vida do agressor. Então, né, em ultíssimo caso, né, em, né, uma situação completamente avessa, né, a possibilidade de escapar com vida,
né, somente nesse caso, na necessidade extrema, se poderia excusar, né? 752, Kardec pergunta: podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? E os espíritos respondem: é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior, porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. Então, uma distinção, né, bem clara, né, entre o que seria destruição natural, né, provocada pelo processo evolutivo, né, e a crueldade, né. Então, o processo natural de destruição, né, a desagregação da matéria, né, a sua recomposição em outros corpos materiais, né, a lei, né, estabelece esse processo natural, né, degradação da matéria, reconstituição da matéria, novos corpos, sucessivamente, né? Mas a necessidade de destruição medida, calculada, pensada, seria então a crueldade, né? E, portanto, consequência da natureza má, provocada pelos indivíduos, né? Uma destruição provocada pelo mal, né? Da natureza humana contra o seu semelhante, né? Na questão 754, Kardec continua perguntando aos espíritos: a crueldade não decorre da falta de senso moral? E os espíritos respondem: dize que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. E esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem como o princípio do aroma no botão de uma flor que ainda não se abriu. Então, Kardec questiona a profundidade dessa crueldade, né? Se os indivíduos não seriam então cruéis por não terem, né, senso moral, né? Por ausência de moral, né? E os espíritos respondem que não que haja uma ausência de moral, né? Mas que essa moral de fato não está desenvolvida. Há ali um princípio de moral em todos os homens, né? A lei divina está inscrita na consciência, né? Cabe então ao indivíduo, né, o desenvolvimento, né, e a absorção dessa lei divina, fazendo com que ela possa sair do campo, né, da consciência para o campo das palavras, dos atos, dos sentimentos, né? Porque ela está então escrita na nossa consciência. Questão 760, Kardec pergunta: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? E os espíritos respondem: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. E de fato, né, embora a maior parte, né, dos países não tenha na sua legislação, né, a pena de morte, muitos ainda têm, né, e é uma lástima que ainda seja assim, né, no nosso planeta, mas os espíritos nos dão um alento, né, dizendo que incontestavelmente, né, a pena de morte desaparecerá como resultado do progresso da humanidade. Então, sim, né, nós estamos em processo evolutivo, nós estamos passo a passo, né, mesmo que lentamente, ao passar das eras dos processos reencarnatórios, nos libertando, né, das questões do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da necessidade de vingança, né, e estamos evoluindo. Muito embora em alguns momentos, né, pareça que haja um recrudescimento, né,
mas faz parte do processo evolutivo, né, encarar as nossas faltas, os nossos erros do passado através de processos reencarnatórios às vezes mais complicados, né? Então, quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da Terra, ou seja, quando nós conquistarmos, né, capacidades então evolutivas de entendimento, né, de inteligência, né, e de pensamento, de moral, né, mais elevado, esse, né, procedimento, né, essa lástima que se aflige, né, aos nossos semelhantes, será abolida da Terra, né? A pena de morte então não mais existirá, né? É uma época ainda distante, mas que nós estamos nos encaminhando. Na questão 762, Kardec pergunta: se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi, entretanto, uma necessidade em tempos menos adiantados? E os espíritos respondem: necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas, à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então, os espíritos respondem que foi uma prática utilizada, mas não necessária, né? Porque o homem, naquela fase, né, evolutiva, não encontrava um meio melhor, ou seja, não tinha capacidade moral e intelectual para vislumbrar outra saída, né, para que a justiça se fizesse, né? Coisa que, né, aos poucos a sociedade foi conquistando e está conquistando ao longo das eras, né, ao longo dos séculos. Outra questão que se coloca, né, que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus. E a resposta que nós obtivemos, né, dos espíritos: isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. É um crime aplicar a pena de morte em nome de Deus, e os que fazem são responsáveis por esses assassinatos. Então, aqueles que pensam, né, estar agindo em nome de Deus e por isso, né, retiram a vida dos seus semelhantes, né, esses são igualmente culpados, não compreendem a Deus e estão, né, cometendo esses assassinatos, né, e de fato crime contra o semelhante, né? Muito bem, gente. Essas são as questões, né, que nós pensamos em trazer da doutrina espírita, né, lá do Livro dos Espíritos, a respeito da pena de morte, né, da violência, do sentimento de guerra, né, e encontramos então, né, desde do princípio, né, da abordagem desse tema, a presença de Jesus, né, colocando que qualquer tipo de violência, né, seja através de atos, palavras e pensamentos, né, é totalmente condenável. Como nós falamos no princípio, né, desse vídeo, a ideia é, após, né, o pensamento da doutrina espírita sobre a pena de morte, seria trazer alguns argumentos, né, que são utilizados a favor da pena de morte, para que depois, nos comentários, né, vocês que estão assistindo ao vídeo possam se posicionar ali nos comentários, né, fazendo um processo aí interativo, né, colocando sobre essa alternativa, né, a doutrina espírita diz isso, diz aquilo, né, e nós possamos então fomentar esse debate, né, com a participação de vocês, tá? Então eu vou colocando aqui alguns argumentos que são ditos a favor da pena de morte. Vão ser o total aí de 7 argumentos. E aí
A ideia, então, é que vocês possam, né, nos comentários do vídeo, contra-argumentar, né, falar a respeito, né, por que, na visão da doutrina espírita, esse argumento não caberia, tá? Então, vamos lá. O argumento número 1, tá? E aí vocês podem, no momento de contra-argumentar, colocar, né, o número do argumento, né, e colocar a contra-argumentação de vocês, tá? Então, vamos lá. Um argumento que é dito a favor da pena de morte. A pena de morte inibiria atos criminosos, principalmente no Brasil, onde há muita impunidade. Além disso, estudiosos apontam que o Código Penal brasileiro prevê punições muito brandas para os réus, resultando em descontrole de criminalidade. Em tese, aplicar a pena capital faria as pessoas pensarem bem antes de cometerem delitos. Então, esse primeiro argumento aqui, né, a favor da pena de morte. O que diz a doutrina espírita, né? O que diz Jesus, né? O que diz a lei divina a respeito, tá? Então, aguardamos os comentários de vocês a respeito aí nos comentários do vídeo. Segundo argumento a favor da pena de morte, a execução feita dentro da lei respeita os direitos humanos e não pode ser comparada com um assassinato. Fazendo uma analogia, seria o mesmo que dizer que prender alguém equivale a sequestrá-lo. A pena também serviria para negociar com o condenado. Em troca de informações à polícia, poderia haver redução da prisão perpétua, por exemplo, para a prisão perpétua, por exemplo. O que diria a doutrina espírita, né? O que diria Jesus? O que diria a lei divina, né, sobre esse argumento? Fica para os comentários de vocês complementares aí nos comentários do vídeo. O terceiro argumento a favor, né, da pena de morte. Embora, obviamente, não prepare o preso para retornar ao convívio social, a pena capital dá uma chance ao condenado de refletir sobre os atos cometidos. Isso pode ser interpretado como castigo ou como oportunidade de arrependimento e paz interior, o que não deixaria de ser uma forma de reabilitação. Então, condenar alguém à morte seria destinar essa pessoa a pensar sobre os seus atos, né? Esse argumento, né? O que diz a doutrina espírita, o que diz o cristianismo, o que diz Jesus, o que diz a lei divina, né? Fica para os comentários de vocês ao vídeo. 4. Argumento quarto. A pena de morte pode salvar vidas dentro e fora da prisão, ao evitar que assassinos matem novamente. Segundo pesquisas norte-americanas, 6% dos presos que saem em condicional voltam à cadeia por matar novamente. Além disso, em tese, executar o autor de um crime hediondo traria mais segurança a carcereiros e outros detentos. O que diz a lei divina, o que diz a doutrina espírita, né, o que nos ensina Jesus. Que argumentos podemos falar a respeito desse item 4? Fica para os comentários de vocês no vídeo. Argumento número 5. Condenar inocentes não invalida a pena de morte. A máxima criada na antiguidade de que o abuso não tolhe o uso ainda é válida. Em outras palavras, algo que contém algum risco de erro não precisa ser proibido por isso. Se assim fosse, deveria ser proibido os transportes aéreo e rodoviário, que causam a morte de milhares de inocentes. O que dizer desse argumento a respeito do que pensa a doutrina espírita, né, da pena de morte, o que diz Jesus, né, o que a lei divina aponta em relação a isso, que argumentos nós poderíamos colocar para esse item 5. Item 6, né, a respeito, então, de argumentos a favor da pena de morte. Estatísticas indicam que no Brasil, após cumprir pena, mais da metade dos criminosos voltam a praticar crimes. Isso mostra que o sistema prisional brasileiro não corrige os detentos, assim como nos Estados Unidos. A adoção da pena capital poderia influenciar a adoção de penas mais severas, principalmente para reincidentes. Então, em relação a esse sexto argumento, né, de novo, né, aguardamos aí nos comentários de vocês, nos comentários ao vídeo, que nos diz, né, a doutrina espírita, o que nos diz a lei divina, né, o que nos ensina Jesus. E
um sétimo e último argumento, né, a favor da pena de morte se coloca assim: no Brasil, a população carcerária consome muitos recursos do orçamento público. Estima-se que o gasto por detento dos presídios estaduais seja de 21 mil por ano, cerca de 9 vezes mais do que custa um aluno do ensino médio, 2,3 mil em média. Com a pena de morte, haveria menos presos e os custos carcerários seriam reduzidos. Então, sobre esse sétimo argumento, né, que nós poderíamos colocar em defesa da vida, né, contra a pena de morte, aí nos comentários do vídeo, né, sobre o aspecto da doutrina espírita, né, dos que nos ensina Jesus, do que nos ensina a lei divina, certo? Então, fica esse vídeo, né, para nossa reflexão, trazendo alguns pontos, né, a pensar no que nos ensina Jesus, no que nos ensina a doutrina espírita, e nesse segundo momento do vídeo, né, ficando então esses 7 pontos que são utilizados frequentemente em defesa da pena de morte, para que vocês possam, né, continuar o debate aí do outro lado, colocando então, né, os comentários de vocês, dizendo, né, podem falar sobre um, sobre dois, ou sobre todos esses argumentos, colocando então a visão de vocês, né, como a gente poderia então trazer a visão da doutrina espírita, da lei divina, dos ensinos de Jesus em defesa da vida, certo, gente? Aguardo a participação de vocês, desejo a todos, né, paz e bem, e que os nossos estudos, né, possam seguir sempre o bom caminho, e que essas aulas da campanha em defesa da vida, né, possam fomentar a nossa participação cada vez mais, né? Nós temos ainda mais 2 ou 3, né, vídeos para falar da campanha em defesa da vida nos próximos domingos, né? Que é, enfim, os dias que a gente tem postado os vídeos, certo, gente? Um abraço a todos, paz e bem, se cuidem, até breve.